Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e abençoados, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rodrigo Fontoura e na primeira parte a gente viu sobre a NBR 10004 aquelas informações iniciais, o que ela é, a sua origem, o que ela envolve e várias informações que diz respeito a como é feita a codificação das substâncias pela NBR 10004. Nessa segunda parte a gente vai focar um pouco mais na classificação propriamente dita e para isso a gente vai ver algumas definições importantes para o entendimento dessa NBR 10004 e nós vamos finalizar falando um pouco mais sobre o processo de classificação propriamente dito. Então, vem comigo! Engenharia na cabeça. Pois bem, meus queridos, então, dando continuidade à nossa bate-papo sobre a NBR 10004, nós vamos falar justamente sobre algumas definições nessa parte inicial. E a primeira definição que a gente vai falar é sobre resíduos sólidos. Vocês vão ver que nessa segunda parte, principalmente, eu vou carregar um pouco essa parte dos slides, mas o objetivo é trazer praticamente na íntegra o que está escrito lá na NBR e logo depois da apresentação do que está escrito na íntegra, a gente vai discutir um pouco sobre como que isso acontece na prática, ok? Então, a gente fala aqui sobre o que são os resíduos sólidos, segundo essa NBR 10004. Então, ela fala que são resíduos nos estados sólidos, semissólidos, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e varrição. Ficam incluídos nessa definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle, de poluição, bem como determinados líquidos, cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. Então, o que essa norma fala que é considerado um resíduo sólido? Primeiro, resíduos no estado sólido propriamente dito e resíduos no estado semissólido, ou seja, são resíduos que estão no estado sólido, porém contêm líquidos na sua composição, né, na onde ele foi armazenado, no processo que ele foi obtido, né? Então, por exemplo, os lodos que são obtidos dos processos de tratamento de água e esgoto, eles são sólidos obtidos, porém eles vêm com muita umidade, então por isso eles são classificados aqui para a gente como semissólidos. O que também é considerado sólido segundo essa norma? São líquidos que não podem ser jogados diretamente no esgoto ou nos corpos d'água. Então, por exemplo, gordura de fritura que a gente tem nas residências, elas são considerados resíduos sólidos segundo essa norma NBR 10004. E qualquer outro tipo de líquido que não possa ser lançado diretamente, né? Líquidos que tenham algum contaminante que causem algum malefício aí para o meio ambiente ou o ser humano. Ok? Então, essa é a classificação de resíduos sólidos segundo a NBR 10004. Aqui outro ponto muito importante, outra definição muito importante segundo essa norma, que é o conceito de periculosidade de um resíduo. Segundo a NBR 10004, periculosidade é uma característica apresentada por um resíduo que, em função de suas propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, podem apresentar risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou acentuando seus índices, e também riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada. Principalmente nessa parte de periculosidade, para quem ou trabalha com isso, ou para quem está estudando para concursos, por exemplo, não se confunda com a periculosidade lá da NR16, normas regulamentares, né, no que tange a parte de saúde e segurança do trabalho, né? Eu coloquei até uma observação aqui, ó, uma atenção, né? Esse conceito de periculosidade da NBR 10004, ele se difere da periculosidade da norma regulamentadora 16, da NR 16. O que eles se diferem? Como eles se divergem? Aqui, vendo o conceito dado de periculosidade segundo a NBR 10004, a gente vai ter a parte de periculosidade defendida pela NR 16, porém a gente também vai ter a parte de insalubridade que é da NR 15. Né? Quando ele fala ali risco à saúde pública, né? Incidência de doença ou acentuando esses índices de doenças, isso refere-se mais à parte de insalubridade que está abordada na NR15.
tá? Nas normas regulamentares. A NR16, que fala sobre periculosidades, atividades perigosas, né? O grau de periculosidade, você ter direito a receber periculosidade, né? Que seria esse acréscimo de 30% sobre o seu salário. Na NR16, ele se refere a atividades com risco eminente de morte. Então, não tem essa questão de agravamento de doenças, risco ao meio ambiente. Então, só dá essa diferenciada aí da periculosidade da NR16 e a periculosidade abordada aqui na NBR 10.004. Ok? Agora a gente vai falar um pouco sobre o processo de classificação, né? Como envolve a classificação dos resíduos segundo a NBR 10.004. Primeiro, a identificação do processo ou atividade que lhe deu origem, né? Então, vocês vão ver que durante o estudo dessa classificação para a NBR 10.004, essa identificação do processo que deu origem é de suma importância. Nós precisamos identificar na etiqueta, né, no rótulo do nosso resíduo, a origem desse resíduo, porque ele vai facilitar muito a pessoa que vai pegar esse resíduo e saber os riscos que elas correm, né, devido a essa atividade, né? Outro ponto importante: constituintes e características, né? Aqui nos constituintes a gente tem que ter um pouco de critério para colocar os principais constituintes, né? Aqueles que podem gerar um perigo maior, né, no manuseio desses resíduos, e também as suas características, o que eles causam, né, devido ao seu manuseio. Outro ponto importante: a comparação desses constituintes com listagem de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente seja conhecida. A gente discutiu quando estávamos falando lá dos anexos, na primeira parte, que existem uma grande quantidade de substâncias que a gente trabalha atualmente que não estão contemplados lá nos anexos da NBR 10.004. Então, o que a gente faz? A gente usa comparação, né? A família de algum grupo de orgânicos, de outros tipos de substâncias que estão listadas lá, e a gente já conhece as suas características, a gente faz um meio de comparação na hora que está fazendo o laudo técnico, né? Visto que ele não é contemplado nos anexos da NBR 10.004. E uma observação, né, que é apresentado na própria norma: a identificação dos constituintes a serem avaliados na caracterização do resíduo deve ser criteriosa e estabelecida de acordo com as matérias-primas, insumos e o processo que lhe deu origem. Ou seja, quando a gente estiver fazendo a identificação desses constituintes, a gente deve levar em consideração as matérias-primas e os insumos e o processo que lhe deu origem, justamente para que a gente consiga classificar aquelas de maior importância. Quando a gente fala importância aqui, seria em relação a riscos que essas podem trazer para um contato ou com o meio ambiente ou com as pessoas que irão pegar esses resíduos. E a diferença aí de matéria-prima para insumos, só alguma curiosidade: a matéria-prima ela vai estar contida no meu produto ao final. O meu insumo não, o meu insumo é alguma ferramenta, algum meio necessário para o processo fabril, porém ele não vai estar contido no meu produto ao final do meu processo. Então, matéria-prima está integrado no meu produto final. Insumo não, insumo ela auxiliou, ela ajudou na fabricação desse produto. Laudo de classificação, uma parte muito importante para nós engenheiros na hora que a gente estiver redigindo aí um laudo falando sobre os resíduos, né? O laudo de classificação ele pode ser baseado exclusivamente na identificação do processo produtivo quando do enquadramento do resíduo nas listagens dos anexos A ou B. O que isso significa, gente? Se eu tiver um processo produtivo em que a substância, o resíduo que eu estou produzindo está enquadrado nos anexos A ou B, eu posso usar como justificativa da classificação que eu estou usando no meu lado o próprio processo que eu estou fabricando, né? Então, o meu processo, se ele está contemplado nos anexos da minha NBR, eu posso utilizá-lo como justificativa para a classificação que eu fiz. Outro ponto: o que deve conter no laudo? Deve conter a indicação da origem do resíduo, que é o que a gente discutiu anteriormente, é um ponto muito importante aí para a confecção dos laudos. A descrição do processo de segregação, como que você fez a separação desse resíduo lá dentro da sua empresa, né? Aonde que você acomodou, onde que você colocou, o que você colocou próximo, né? Para ver justamente se há riscos de contaminação. Descrição do critério adotado na escolha de parâmetros analisados, quando for o caso, incluindo os laudos de análises laboratoriais. Então aqui, gente, a gente precisa falar qual foi o critério que eu adotei na hora de quantificar o meu resíduo, as substâncias perigosas que podem estar contidas no meu resíduo. Qual foi o critério analítico, por exemplo, né?
qual foi o meio que nós usamos para quantificar, para falar quanto que eu tenho daquela substância presente ali no meu resíduo. Eu preciso demonstrar isso, eu preciso apresentar isso nos laudos técnicos que serão redigidos por nós. Os laudos devem ser elaborados por responsáveis técnicos habilitados, né? Isso é importante também para que ele tenha validade jurídica, né? Para que caso a sua empresa ou a pessoa que está trabalhando com isso, evitar com que essa pessoa receba algum processo, né? Ela tem que ter dentro das suas atribuições técnicas a atribuição de poder fazer laudos técnicos nessa área. O que nós precisamos, né? O que essa norma veio para nos ajudar? Ela veio para nos ajudar justamente na parte de classificação dos resíduos. E, para efeito dessa norma, os resíduos vão ser classificados em resíduos de classe 1, resíduos perigosos, resíduos de classe 2, resíduos não perigosos, e esses resíduos de classe 2, nós temos duas parcelas. A parcela chamada de resíduos de classe 2A, ou seja, resíduos não inertes, e os resíduos de classe 2B, ou seja, resíduos inertes. A gente vai falar um pouco mais sobre cada um deles, a começar com os resíduos de classe 1, os resíduos perigosos. Pessoal, apesar de o grande foco dessa norma ser justamente essa classificação que nós chegamos, né, lá nos laudos técnicos não basta apenas classificar. Então é por isso que a gente precisa entender muito bem como que funciona essa NBR 10004. Porque entendendo essa NBR, eu consigo fazer um laudo de qualidade, um laudo que não vai gerar problemas para mim futuros. Primeiro, resíduos de classe 1, ou seja, resíduos perigosos. Aqueles que apresentam periculosidade ou contêm nos anexos A ou B ou apresentam alguma das características abaixo. Então, o que a gente tem como resíduos chamados de perigosos, segundo essa NBR 10004? Primeiro, aqueles que apresentam periculosidade, conforme a gente falou anteriormente. Além da periculosidade, aqueles que estiverem contidos nos anexos A ou B, a gente também já classifica esse resíduo como perigoso. Ou se esse resíduo tiver, por exemplo, inflamabilidade, ou seja, é um resíduo que em contato com fogo ou com calor, ele pode gerar incêndio. Né? Lá na norma, ele tem uma descrição das normas que são usadas para falar se o resíduo ele é inflamável ou não. Aqui a gente não vai trazer esses detalhes, porque senão a gente carregaria demais a duração da aula. Então, carece de, se você estiver estudando concurso ou estiver trabalhando com isso, pegar a norma para ver justamente quais são os critérios adotados aí para inflamabilidade. O mesmo cabe para processos de corrosividade. A corrosividade, ela refere-se, principalmente segundo a norma, a questões de pH, né? Ou seja, se o pH for abaixo de 2 ou acima de 12,5, ele classifica essa substância como corrosiva. E o que a gente tem que ter em mente quando se fala em substâncias corrosivas? Substâncias que causam um desgaste, né? Então, substâncias que corroem a outra. E isso é ser substância corrosiva também, segundo a NBR 10004. Uma substância também reativa, né? Ou substância que tem uma reatividade, ou seja, que ela é uma substância muito instável, que libera uma grande quantidade de calor, que tem riscos de explosão pirotécnicas, né? Então, elas são substâncias extremamente instáveis, ou seja, substâncias reativas. Ou substâncias tóxicas, né? Como a gente já viu na primeira parte, né? Na classificação lá dos anexos, ela vai estar com a descrição de D005 até D052. Né? Todas essas substâncias com essa numeração lá são classificadas como substâncias tóxicas, né? Que causam algum malefício aí para a saúde humana ou para o meio ambiente. E patogenicidade, né? Ou seja, que possui materiais patogênicos, né? Possui materiais que têm algum tipo de micro-organismo patogênico, alguma proteína de base nucleica, mitocôndrias, várias outras organelas aí que a gente tem da parte da biologia, né? Ou substâncias que causam um risco aí à saúde humana e ao meio ambiente devido à presença desses micro-organismos. Aqui eu vou repetir novamente, esses 5 termos que a gente colocou, essas 5 características que conferem periculosidade ao meu resíduo, elas estão descritas baseado em outras normas também lá na NBR 10004. Então, carece de uma leitura para que, se você trabalhar ou você vai fazer um concurso, que você consiga definir, né? São normas, né? São técnicas que são utilizadas para descrever cada uma delas. O gerador de resíduos listados dos anexos A e B pode demonstrar por laudo de classificação que seu resíduo não apresenta nenhuma das características de periculosidade dessa norma.
Então, se você trabalha, se você produz resíduos, né, que estão descritos nos anexos A e B, você pode, caso você faça algum processo de amenização desses resíduos, né, de tal forma que após esse processo de amenização, após esse tratamento do resíduo, ele vai estar dentro do que a gente chama de limite de tolerância lá do meu anexo F, então eu vou usar lá no laudo, eu vou descrever esse meu processo no laudo e vou colocar os laudos que confirmam isso que eu estou dizendo, né? Que a minha empresa faz esse tratamento aí e por isso o meu resíduo não, apesar de estar nos anexos A e B, ele não é contemplado aí com o que diz respeito da norma 10.004. Resíduos classe 2, ou seja, os resíduos não perigosos. Esses resíduos de classe 2, resíduos não perigosos, eles estão contemplados lá no anexo informativo H. E a gente já viu que eu tenho o resíduo de classe 2A, ou seja, os não inertes. São resíduos que não são nem perigosos e não são nem não perigosos inertes, né? Ou seja, a gente faz por eliminação. E os resíduos de classe 2A não inertes, eles podem ter propriedades como serem biodegradáveis, ou seja, causar o seu desgaste através de algum micro-organismo, combustibilidade, ser combustível num processo de queima ou solubilidade em água, né? Ele ser solúvel em água, está dentro do limite de tolerância, mas tem uma certa solubilidade ali. Também temos os resíduos de classe 2B, né? Os resíduos chamados de inerte. Esses resíduos de classe 2B, ou seja, os inertes, significam que, primeiro, eles não sofrem reações, né, durante o seu processo. São resíduos que têm baixa reatividade, resíduos que não permitem a solubilidade em água, né? São resíduos que, em relação a riscos de contaminação, são resíduos que têm um risco menor, né? Justamente pelo fato deles não serem inertes, e são resíduos que normalmente não causam maiores problemas aí no seu manuseio. Pessoal, eu espero ter ajudado vocês com essa segunda parte, né, sobre a NBR 10.004. Se você gostou, se te ajudou, eu peço para que você dê um joinha aí para nos ajudar. Se não, coloque no comentário aí alguma sugestão de mudança, né? A gente está aqui para atender e para melhorar aí a qualidade das nossas aulas e a qualidade das dicas que a gente vai dar para vocês. Se você tem outra dica sobre esse assunto, apresente também aí nos comentários que será muito bem-vindo, tá bom? Fiquem com Deus e um abraço. Até a próxima.